A ideia é que a aula de hoje nós iremos apresentar e iremos discutir um pouco sobre o DLS, na verdade. Por que a gente utiliza o DLS? Qual que é a finalidade dele? Para a gente discutir o DLS de maneira, vamos dizer que boa, nós precisamos primeiro realmente entender o gene. Precisamos tentar relembrar um pouco do que o gene faz. O algoritmo do GN, ele vai pegar, por exemplo, uma determinada curva de erro aqui e um θzinho e vamos dizer que a curva seja essa aqui, uma curva assim, por exemplo. O que o nosso algoritmo do GN está fazendo é pegando essa curva de erro e linearizando ela em torno de uma região, em torno de um ponto de operação, e nessa região onde ela é linear, eu estou chegando e, já que a relação vai ser linear, eu posso aplicar aquela pseudo-inversa que nós estudamos lá na primeira unidade. Tudo bem? Então, é isso que o GN basicamente faz. Ele vai linearizar uma equação, vai linearizar uma determinada função em um ponto, e como a função vai ser linear nos parâmetros, eu posso aplicar o MMQ, que nem a gente chegava e fazia. Mas eu não vou aplicar o MMQ e vou obter agora a equação para toda a minha função, para todo o meu sinal. Eu vou obter uma equação que vai ser apenas para essa regiãozinha. Por isso que eu não posso considerar o θ que eu vou encontrar pelo MMQ sendo o θ que vai representar tudo. Eu posso considerar apenas que esse θ vai ser um passo que vai me levar até o meu mínimo global. Mas o que é que não contam pra gente? O que não contam pra gente é que o GN é horrível de implementar computacionalmente. O GN, a teoria dele é muito bonita, é uma teoria muito interessante, que a gente olha e, por exemplo, diz que, caraca, velho, isso termina sendo algo muito poderoso. Mas ela é uma teoria que, quando nós vamos implementar computacionalmente, ela não é boa. E por que isso? Isso acontece porque essa matriz Jzinha, as colunas dela são muito parecidas. E como as colunas dela são muito parecidas, ao você fazer essa inversão matricial, eu vou ter que esse valor aqui vai tender, na verdade, a infinito várias vezes. Eu não sei se vocês chegaram a implementar o algoritmo do GN, mas o que é que acontece? Esse J transposto vezes J, muitas vezes vai dar muito perto de zero. Ele vai tender a zero. E como eu estou fazendo um menos 1 aqui, faltou um DYzinho aqui, né? O que é isso? Isso é a mesma coisa que dizer DY vezes J transposto dividido por J transposto vezes J. Tá grossa. Tá. Dividido por J transposto vezes J. Se eu tenho que isso daqui vai chegar e vai tender a zero, então, consequentemente, esse valor do dθ vai tender até infinito. E como esse dθ, como eu havia comentado, era um passo em si na minha curva de erro, se esse passo tende a infinito, é como se eu chegasse, por exemplo, desse um salto muito grande. Eu desse, por exemplo, eu estou aqui e eu dou um salto imenso nessa curva de erro. E uma característica dessas curvas de erro é que elas têm regiões que são chamadas de singularidades, que basicamente são regiões em que o erro cai até menos infinito. E nessas regiões, eu tenho que, quando eu caio nelas, o nosso algoritmo, o GN, não consegue se recuperar. E se ele não conseguir se recuperar, consequentemente, o seu algoritmo não vai conseguir modelar. Tudo bem? Então, o que é, qual é uma possível solução para isso? O algoritmo do DLS, que eu acredito que vocês estudaram hoje,
ele basicamente vai fazer o quê? Ele pegou essa teoria daqui do GN e ele disse, velho, isso daqui tem uma teoria muito massa, então eu vou tomar ela como base. Mas computacionalmente não dá certo isso daqui não. Porque quando vocês implementam o GN, vocês podem notar que várias vezes, eu vou até mostrar isso daqui, teste, vou deixar como estava antes. Pronto. Eu vou chegar, vamos executar isso daqui, porque ele já chegou e já plotou tudo, né, direto. Deixa eu tentar dar um plotzinho aqui em cada interação. Pronto. Vou chegar e eu vou mostrar aqui. Pronto. Aqui tá modelando bem. X1. É porque o alfa tá. Aqui já começou a dar problema, mas deixa eu tentar pegar uma outra função. Pegar aqui x2 e y2 para tentar mostrar isso daqui, o que é que acontece. Pronto. Vocês já começam a notar o que? Quando eu executo aqui, o que é que está acontecendo? Nosso algoritmo, ele está muito instável. Ele às vezes modela e às vezes não modela. Se eu tentar pegar os tetas daqui, nesse caso, vocês conseguem ver o que? Que deu not a number. O que, que significa isso? Isso significa que deu infinito. E por que que deu infinito? Deu justamente por causa disso que eu comentei, que o algoritmo do GN ele é muito mal implementado computacionalmente. Então, tem vezes que essa inversão aqui vai tender a zero, essa multiplicação vai tender a zero, fazendo com que o dθ tenda a infinito. E se o dθ tende a infinito, eu vou ter que o passo em si que eu vou dar vai ser muito grande e fazer com que eu caia nessas regiões de singularidade. Se eu executar aqui várias vezes, opa, cliquei aqui rapidinho, pronto. Vocês conseguem ver que às vezes vai, mas às vezes não vai. Se eu colocar aqui, por exemplo, para mostrar o θ de novo, deu nano novamente. Vocês conseguem ver que essas partes, dá até parte complexa extremamente altas aqui. Alguém tentou entrar? Não. Vocês conseguem ver que às vezes não modela, ele fica muito instável. Isso daí acontece justamente devido à implementação computacional que é ruim do GN. Então, o que o DLS, que é outro algoritmo que nós estudamos, fez? Ele basicamente pegou essa teoria do GN, exatamente essa teoria, e tentou fazer uma compensação nela. E como é que ele fez essa compensação? Vou chegar e vou reescrever aqui. Vai ser exatamente a mesma teoria do GN, mas eu vou reescrever aqui a equação. Então, eu vou ter aqui o dθ vai ser igual ao meu j transposto vezes o meu j mais um lambdazinho que está sendo adicionado aqui na parte da inversa. Por que que está sendo adicionado esse lambdazinho na parte da inversa? Porque, como eu havia comentado antes, é justamente essa inversão aqui que termina dando problema no nosso algoritmo. Então, o que o DLS, o que os desenvolvedores, o que as pessoas que propuseram o DLS pensaram? Já que o problema está sendo isso daqui tendendo a zero, que está sendo justamente o que está fazendo essa inversão tender a menos a infinito, então eu vou adicionar um termozinho constante. Óbvio que a matemática não é tão simples assim. Lá no material tem toda a explicação de desenvolvimento matemático. Estou dando apenas uma explicação qualitativa, vamos dizer. Mas vamos adicionar um termozinho aqui para que isso daqui não dê zero. Vamos chegar, já que o problema é quando isso daqui tende a zero, porque teoricamente estava dando uma divisão por zero
fazendo com que o nosso algoritmo desse passos muito grandes, vamos adicionar um termozinho aqui que vai impedir, por exemplo, que isso daqui seja zero, que vai garantir justamente que o meu GN não fique louco, fazer com que o meu GN não dê esses passos extremamente grandes. E a teoria do DLS é essa. Como nós podemos interpretar esse lambdazinho? Se vocês chegarem e notarem aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas esse daqui é o algoritmo do GN de maneira já implementada em uma das melhores formas computacionais. Não é a melhor forma, vamos dizer, mas foi a forma como implementei computacionalmente ela. Então, se eu chego e eu zero aqui esse lambda, vocês concordam comigo que se esse lambda daqui é zero, vai sobrar exatamente o algoritmo do GN, tudo bem? Então, se eu faço esse lambdazinho daqui ser igual a zero, eu executo o meu código, o que eu vou estar executando é exatamente o meu algoritmo de Gauss-Newton, que vai ser um algoritmo instável. Agora está modelando bem. Calma, deixa eu tentar deixar ele um pouquinho mais nervoso. Vamos ver se vai. Pronto. Tá modelando bem agora. Mas, pronto. Finalmente, um caso que deu errado. Então, vocês conseguem ver que exatamente o que estava representando era o meu algoritmo, era o meu GN. Se eu tentar pegar outros dados aqui desse GNA.mat, vou pegar aqui o x4 e y4, por exemplo. Deixa eu tentar aumentar a quantidade de funções de base aqui. Opa. Quantidade de funções de base. Vocês conseguem ver que ele está muito instável, que ele está modelando mais. Se bem que esse GNA aqui tá bom, hein? Esse algoritmo GN tá bom aqui. Mas enfim, continuando. Você solucionou um problema, cara. Parabéns. Solucionei o problema, pô. É genial isso. Fazer um artigo em cima disso. Solucionei o problema. Mas, então, o que o GN faz é que, se eu defino meu lambda igual a zero, o que eu vou estar executando é exatamente o meu algoritmo do GN, que é muito ruim de implementar computacionalmente. Mas se eu coloco aqui um lambda, o que é que vai acontecer? Quanto maior for esse valor de lambda, com ele variando entre 0 e 1, é importante deixar isso claro, eu vou estar deixando, vamos dizer que o meu algoritmo mais medroso, no sentido que quando ele notar que esse termozinho daqui está tendendo a zero, que é exatamente o que vai gerar o meu problema da inversão matricial, quando ele notar que esse termo está tendendo a zero, o meu lambda vai entrar em ação. E quanto maior for esse valor de lambda, mais cedo esse lambda vai entrar em ação. Por exemplo, vamos dizer que eu defini o lambda aqui de 0,1. Esse lambda só vai entrar em ação na minha fórmula, eu vou dizer quando essa multiplicação aqui e essa inversão matricial, essa multiplicação, ela chegar e der 0,01, por exemplo. Vamos fazer essa suposição aqui. Que 0,1, tá certo? Só esse lambda só vai entrar aqui no meu cálculo, ele só vai entrar na minha inversão matricial, ele só vai realmente o DLS agir quando ele notar que esse termo aqui está chegando muito perto desse valor. Tá certo? É só um exemplo. Não tem necessariamente um valor em si que ele vai chegar perto. É só um exemplo para facilitar a visualização. Se eu aumento este valor de lambda, eu vou dizer que eu coloquei ele igual a 0,5 agora. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse lambda em si ele vai entrar em ação antes. Então, ao invés de ele entrar só quando ele notar que esse termo está perto de 0,01,
Ele vai entrar, por exemplo, quando ele notar que o seu termo está chegando perto de 0,4, por exemplo. Ele não vai esperar que essa multiplicação fique perto de zero. Ele vai chegar e começar a agir ainda antes. Então, é por isso que eu disse no sentido que ele fica mais medroso. Que quanto maior você define o seu valor de lambda, mais cedo você vai estar deixando o seu DLS agir. Porque, vamos dizer então que eu defini aqui meu lambda de 0,5, ele vai agir quando essa multiplicação aqui der perto de 0,4. Se, vamos dizer aqui que essa multiplicação deu 0,8. É como se o algoritmo do GN estivesse ignorando este lambda daqui e estivesse executando exatamente como eu comentei o GN. O lambda ele só vai ter efeito quando o algoritmo sentir que isso daqui está se aproximando de zero. E por quê? Quando isso daqui se aproximar de zero, vai dar o problema da minha inversão matricial, que vai gerar no denominador o zero. Tudo bem? É por isso que o algoritmo do DLS dá certo. Porque no momento em si que eu estou tendo esse problema matricial da divisão por zero, o meu DLS vai agir, esse lambdazinho vai entrar na minha equação e vai fazer com que ele não fique igual a zero aqui, fazendo com que ao invés de eu ter um passo muito grande, eu tenha um passo controlado. Uma coisa que vocês podem notar é que muitas vezes eu posso até deixar o meu alfa, que funciona como uma saturação não, como um limitador de passo, como nós já tínhamos estudado lá no GN, eu posso deixar ele igual a zero. Nesse caso aqui está precisando. Então, está precisando aqui. Mas deixa eu pegar em um caso mais simples. Vamos ver se vai um caso mais simples. Pronto. Tá dando aqui algum problema. Tá como se não tivesse. Cadê? O alfa. É porque o alfa tá multiplicando aqui, né? Não é 0 não, é 1. É por isso, faz sentido. Eu posso deixar o alfa igual a 1, porque se eu deixo ele igual a 1, eu tô deixando o algoritmo rodar livremente. Porque como o alfa está multiplicando, quando eu defini igual a 0, eu não estava deixando o dθ agir. Então, vocês podem chegar e notar que... Deixa eu chegar aí, deixar mais carga, com mais... Tá dando erro aqui. Cadê? Enfim. Esse lambda, ele vai funcionar justamente como um limitador. Ele vai chegar e impedir que o nosso algoritmo dê saltos muito grandes. Por isso, em alguns casos, você pode chegar e até mesmo não colocar o alfa. O alfa em si, ele não é, ele, como vocês puderam notar, ele é mais necessário. Mas no algoritmo do GN, muitas vezes nós tínhamos que implementar saturações, passos máximos, porque o alfa em si, ele não conseguia segurar. O alfa, ele não conseguia segurar o bastante para impedir, por exemplo, que o passo fosse muito alto. Então nós tínhamos que colocar uma saturação para impedir um passo máximo. Só que no algoritmo do GN, essas restrições, o algoritmo DLS, perdão, essas restrições muitas vezes não são necessárias, justamente porque o próprio lambda vai entrar em ação impedindo que os nossos passos sejam muito grandes. Tudo bem? Então, só para chegar e mostrar isso, se eu coloco aqui um alfa x1 e eu vou colocar um lambda de 0,1 aqui, justamente, vocês vão notar que o algoritmo não vai dar mais problemas como ele dava antes. Eu vou executar aqui todas as vezes e ele está sempre modelando, porque ele não tem mais aquela característica de divergências, de cair naquelas regiões de singularidades.
de cair naquelas regiões em que o dθ terminava tendendo ao infinito. Justamente porque esse lambdazinho aqui está segurando o meu passo. Esse lambda vai estar impedindo que esse passo seja muito grande. Tudo bem? E quanto maior for o valor de lambda, mais eu vou estar chegando e restringindo o nosso modelo. Vamos dizer que eu estou deixando o GN agir menos. Porque quando quando eu aumento isso daqui, maior vai ser o valor que o meu DLS vai agir. Então, por exemplo, como havia comentado, eu acho que eu tinha colocado 0,4 aqui. Quando der 0,4 nessa multiplicação, o DLS já vai agir e vai restringir o meu GN. Eu não vou deixar o meu GN, que é ele em si que faz a modelagem. O DLS, ele não é necessariamente o algoritmo que vai modelar algo. O DLS funciona apenas como uma restrição. Ele é uma otimização do método do GN. Mas o processo da modelagem, toda a teoria matemática que nos permite chegar no mínimo global, está no nosso algoritmo de Gauss-Newton, está no nosso GN. O DLS vai apenas restringir o GN e impedir que os problemas computacionais dele. A única função do DLS é essa. A única função desse lambda aqui é impedir os problemas computacionais. Aqui. O DLS não tem mais nenhuma função além dessa. A única função dele é impedir que os problemas computacionais do GN aconteçam. É exatamente por isso que o GN consegue modelar. E quando eu adiciono esse lambdazinho, eu estou apenas melhorando o nosso algoritmo do GN, impedindo que ele caia tanto nas regiões de singularidade. Se eu pegar aqui, por exemplo, x4 e y4, e eu mandar executar isso daqui, vocês conseguem ver que modela perfeitamente. E antes não estava modelando tão bem. O que esse lambda vai interferir aqui é só em limitar o GN. Quanto maior esse valor de lambda, vamos dizer que mais ele vai restringir, mais ele vai atar as mãos do meu GN. E como é justamente o método de Gauss-Newton que está modelando, se eu restringir ele demais, se eu não deixar ele livre o bastante para conseguir modelar o meu sistema, eu tenho a possibilidade de, por exemplo, nem conseguir modelar. Vamos testar, ver se a gente consegue impedir que ele modele aqui. Pronto. Tá modelando. Tem como você fazer com x3 e y3? Claro. Vamos aqui, x3, y3. Pronto. Vocês notaram aqui o que? Que era para dar uma exponencial, assim, certo? Se eu tentar diminuir aqui esse meu lambda, se eu tento diminuir esse meu lambda, eu acho que o passo em si, deixa eu tentar diminuir o 0.1. É porque tá com duas funções de base, só uma aqui. O problema era esse, ele estava tentando modelar demais, ele estava modelando até as imperfeições. Pronto. Só com uma exponencial não faz sentido não ter dado esse comportamento. Ué, aqui uma função de base. Eu consegui esse resultado aí que você mostrou só no Gauss-Newton. Sim. Deixa eu ver aqui. Não faz tanto sentido esse comportamento, porque aqui tá como se tivesse duas funções, sendo que só tem uma. Aqui, clear, limpar as variáveis, já tá fazendo isso aqui, né? Mas vai aqui, teta 1. Estranho isso, velho. Então, vocês conseguiram entender a ideia, pessoal? Então, a ideia para implementar o algoritmo do DLS, mas achei estranho esse daqui. Opa, calma. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta.
o seu Gauss Newton puro, ele dá problema sempre quando você tenta usar um modelo com mais de Eu não três diria por variáveis? regra, mas é exatamente o que eu estava chegando e comentando. O Gauss-Newton, eu tinha até comentado para você, Yuri, isso já. O Gauss-Newton ele é muito mal implementado computacionalmente. Ele é um algoritmo que tem uma teoria muito boa, tipo uma teoria incrível para a parte da modelagem, mas a implementação computacional dele é muito ruim. Então, quanto mais termos você adiciona nessa matriz, ou seja, você adiciona mais funções de base, maior é a chance das colunas em si serem parecidas, o que vai fazer com que essa multiplicação termine se aproximando muito de zero. E quando essa multiplicação se aproxima muito de zero, dá exatamente o problema que o deteta estoura. E se o deteta estoura, ele vai cair exatamente na singularidade. Entendeu? Entendi. Então, a solução para isso é nós adicionarmos um termozinho que vai restringir isso daqui, impedir com que isso dê zero. Porque se aqui der, por exemplo, vamos dizer, der zero, se o deteta aqui for de zero, o alfa for de 0,5, essa divisão daria 0,5. Ela já não estouraria, ela não iria explodir mais. Tudo bem? Então, para vocês chegarem Tudo. e implementarem o DLS, exatamente o mesmo algoritmo do GN que vocês implementaram, e a única coisa que vocês precisam adicionar é o lambdazinho no cálculo da pseudo-inversa, no cálculo do MMQ. Mas claro, vocês têm que se ligar que o lambda ele tem que ter a dimensão certa, né? Porque o lambda não vai ser um escalar. Como a gente está trabalhando com vetores, o lambda ele precisa ter a dimensão certa para que essa adição de vetores aconteça. Mas a ideia é só essa, você só precisa adicionar um lambda na fórmula, que esse lambda vai restringir o nosso algoritmo de Gauss-Newton. E é por isso que nós aplicamos o DLS e não o algoritmo de Gauss-Newton direto. Porque o algoritmo de Gauss-Newton, ele é muito não é incompleto, imperfeito computacionalmente. Essa seria a palavra certa. Ele tem uma teoria no papel muito boa, uma teoria realmente incrível, mas a implementação computacional dele é extremamente limitada. E para que ele funcione de maneira adequada, nós precisamos restringir ele. E é exatamente isso que o nosso Lambda está fazendo, tudo bem? Eu estava aqui Tudo ok. tentando fazer esse algoritmo utilizando. Queria mostrar para vocês no papel em si. Ao invés de mostrar esse algoritmo pronto, eu queria chegar e mostrar para vocês como é que nós poderíamos construir ele. Só que estava dando problema, mas eu vou tentar construir aqui com vocês. O que é que custa? Então, se nós chegarmos e dermos um plot aqui, é fácil de notar que é uma exponencial, certo? Mas eu quero começar a implementar com vocês a base infinita, que é a base das tangentes hiperbólicas. Então, eu vou chegar aqui e ao invés de uma exponencial, eu vou utilizar uma tangente hiperbólica, um θ 3 ponto vezes x, mais um θ 4. Eu estava tentando implementar essa antes e por isso que eu demorei um pouco mais para começar a monitoria, mas estava dando um probleminha que não estava modelando. Eu estava tentando achar e não estava achando erro, aí por isso que eu mostrei esse algoritmo, porque era mais importante vocês entenderem a teoria do que necessariamente mostrar a programação aqui. Mas agora que nós já discutimos a teoria bem, eu vou tentar implementar ele aqui. É o GN que eu vou implementar primeiro para a gente comparar os resultados, tudo bem? Então, eu vou implementar, eu sei que isso daqui é uma exponencial, beleza? Mas eu vou tentar implementar utilizando o raciocínio de base infinita, em que eu vou utilizar uma tangente hiperbólica aqui, tudo bem? Então, fazendo a primeira derivada disso daqui, vai ser a derivada em relação a θ1. Eu sei que isso daqui vai dar um 1, que é a derivada disso tudo aqui em relação a θ1,
vai ser justamente um anos. Que, se eu não me engano, alguém tinha pedido para eu implementar o algoritmo do GN aqui. O algoritmo de GN que eu utilizo é esse. É esse daqui que eu utilizo, que ele já está, vamos dizer, otimizado para gerar as funções. Mas vamos implementar um aqui do zero para chegar e ilustrar qual que é o raciocínio de construção do algoritmo, porque a gente vai implementar da maneira mais crua possível aqui. Então, vai ser um ones do size de x, justamente para ficar na mesma dimensão. Vou colocar do ym só para garantir. Ficar na mesma dimensão desse ym aqui. A derivada em relação a θ2 vai ser justamente essa tangente hiperbólica. Tudo bem? Se eu estiver errando algo, podem me corrigir, tá certo? A derivada em relação a θ3, ela já é um pouco mais complicada. Por quê? Aí eu vou definir um termozinho que eu vou chamar de THH e vou chegar e copiar, colar aqui. Porque o que é que acontece? A derivada de uma tangente hiperbólica vai ser a própria tangente hiperbólica ao quadrado. Isso daí é a própria derivada da tangente hiperbólica. Mas eu estou derivando isso daqui em relação ao θ3. Então falta adicionar aqui o termo do θ2, que está multiplicando aqui como uma constante. E faltaria adicionar o x. Mano, na pesquisa que eu fiz para saber qual era a derivada da tangente hiperbólica, eu achei que era secante hiperbólica, ó. É a mesma coisa. Se você fizer... Secante hiperbólica ao quadrado. É a mesma É a coisa. Se mesma você coisa. fizer identidade Ah, trigonométrica, você chega, entendeu? Se tá ok, utiliza tá ok. secante hiperbólica também dá certo. Porque é exatamente a mesma coisa. É só formas diferentes de implementar, vamos dizer. Então, e a derivada em relação a θ4 vai ser a derivada disso daqui vezes o θ2, justamente porque não vai ter um x multiplicando agora. Então vai ser a mesma coisa de cima, só que sem o x agora. Tudo bem até agora? Beleza? Notaram algum erro ou algo Tudo assim? ok. Oi? Pra Porque mim tá tinha tudo dado ok. erro na minha primeira vez que eu tentei fazer essa daqui. Aí, caso notem alguma coisa errada, podem comentar. A minha matriz J, então, vai ser exatamente essa matriz aqui, a minha matriz jacobiana da matriz das derivadas. E eu vou fazer agora o cálculo da pseudo inversa. Vai ser o J transposto vezes J vezes J transposto, e faltou calcular o dy, né? Esse J transposto vezes dy, onde o meu dy vai ser igual ao y menos ym. Isso daqui vai dar o meu dθ, onde eu vou chegar e eu vou depois multiplicar pelo alfa vezes dθ. E eu vou ter que meu Adeus. teste. Oi. Tem como você repetir a parte do D1, D2, D3, D4? Por favor. Eu só fiz a derivada disso daqui, entendeu? Já tá acabando a chamada? 10 minutos. Eu só derivei isso daqui. Se eu derivo essa função em relação ao θ1, o que é que vai chegar e ter? A derivada de θ1 é 1. A derivada disso em relação a θ1 é 0. Então vai ficar o quê? Vai ficar 1. Se eu derivo isso daqui em relação a θ2, o que é que eu vou chegar e eu vou ter? Eu vou ter exatamente o que multiplica θ2. Concorda comigo? Que em relação a θ2 isso é uma constante? Isso Sim. daqui é uma constante? Então Sim. aqui seria justamente THH, né? Que é a mesma coisa que estava antes. É só para... Você consegue visualizar isso? Sim, tá, beleza. Se eu derivo isso daqui em relação a θ3, aí eu tenho que fazer composta. Aí vai ficar isso daqui vezes esse x, porque vai ser a derivada do que está dentro, e a derivada do que está dentro em relação a θ3 é x, porque isso daqui é constante e isso daqui vai ser igual a 1. Vezes
a derivada da tangente hiperbólica, em que a derivada da tangente hiperbólica é exatamente esse 1 menos a tangente hiperbólica ao quadrado. Tudo bem? Beleza. Em relação ao T4 é exatamente a mesma ideia, só que na hora que eu derivar o que está aqui dentro, em relação a T4, isso daqui é 0 e isso daqui vai dar 1. Por isso que dá exatamente igual a D3, só que sem o x. Porque quando eu derivava em relação a D3, essa parte, a T3, essa parte de dentro, ia sobrar um x aqui. Tudo bem? Beleza. Então, teoricamente, eu acredito que só isso daqui já baste para o GN, no caso. Para chegar e fazer a implementação do DLS é um pouquinho diferente. Vamos ver se vai dar certo, né? Que quando eu estava fazendo os testes não estava dando. Então, se eu executo, isso daqui tá dando constante, velho. Eu não sei porquê. É algum erro na derivada. É alguma coisinha que eu tô errando aqui na hora de chegar e derivar. Eu não tô atualizando o YM, eu acho. Aqui. Faltou isso. De eu chegar e atualizar o YM. Vamos ver se vai agora. O algoritmo estourou, deu não. Deu não. Mas pode ser pelo próprio GN isso. Só tá dando não. Isso daqui. Teta. Mas a ideia em si é exatamente essa. Tem a matriz jacobiana aqui. Agora é a minha colinha. Chegar e comparar aqui e ver se tá certo. Fiz a comparação. Aí depois tem o DY. Aí o J, VJ transposto. O alfa, que vai ser esse daqui. DY já tinha chegado e definido aqui. Não tem nem a necessidade de fazer esse DY aqui em cima. Y menos YM, dθ vai ser isso. Múltiplo por um alfa, θ. Tá certo isso daqui. Tangente hiperbólica. Então, se eu tentar adicionar um lambda aqui, lambda vai ser igual a de 0,1. E a única coisa, isso daqui teoricamente deve ter algum errinho que eu não estou conseguindo ver. Isso daqui, o que estava antes, era o meu algoritmo do GN. A única coisa que eu preciso me preocupar agora é adicionar um lambda vezes uma matriz de identidade. Por que vezes uma matriz de identidade? Para garantir que eu estou adicionando um termo constante aqui, entendeu? Isso daí é mais álgebra mesmo. É só para garantir que o que eu estou adicionando aqui vezes o size disso, né? Vezes o size isso daqui. Então, quando eu faço isso daqui, eu estou fazendo com que essa constante tenha a mesma dimensão desse valor aqui, garantindo que a soma matricial vá conseguir acontecer. Então, tem algum errinho que está dando que eu não estou conseguindo ver. Muito provavelmente, deixa eu pegar, eu copiei essa parte daqui da criação da matriz jacobiana, só para comparar se o erro está aqui. Opa. Vamos descobrir agora se o erro está aqui. Que aqui cria a minha matriz. Não tem necessidade disso, mas quando eu executo isso daqui, opa, aqui eu teria então que copiando isso daqui, essa parte daqui de cima. Tem quanto tempo ainda aqui? 5 minutos, eu acho que dá. Só tô mais testando mesmo aqui pra ver se vai. Então, qual foi o erro que deu agora? Linha 14. Precisa disso daqui. Pronto. Tá dando um erro em alguma outra coisa. Deixe. Eu vou abrir outro Meet. Não ter. Chegar, eu vou abrir aqui outro Meet. Mandei no chat.
Pra gente só ver isso daqui, aí a gente chega e finaliza nisso. Tá dando aqui algum errinho que em alguma coisa aqui, em algum ponto. A parte da criação da matriz então tá certa. Eu vou deixar essa parte como estava antes. Eu vou voltar porque estava antes, eu vou comentar. Só mesmo para ficar comentado. Uma dúvida E vou em relação. adicionar esse finalzinho aqui. Pode perguntar agora? Não tá dando para ouvir. Se você estiver tentando falar. Que droga. Não, Tá ouvindo agora? foi? Tá ouvindo agora? Não muito, mas... Você encontrou Ah, um erro? não, eu queria fazer uma pergunta. Faça. Qual a derivada em relação ao θ4? A derivada em relação a θ4, ela vai Isso. ser exatamente quando você deriva isso daqui em relação a θ4, vai ser a derivada do que está dentro, que é 1, vezes a derivada da tangente hiperbólica, que é exatamente isso Perfeito. daqui. Aí tem o θ2 multiplicando, porque é uma constante, né? Aí seria isso daqui. Entendi. Eu tava zerando, tá ligado? Porque, tipo, o θ4 é uma constante, né? Sim. Mas a gente tem que pensar de forma implícita, né? Primeiro você deriva, depois você substitui. Isso, Seria isso, isso. né? Ok, valeu. Nada. Alfa. Pronto. O erro está sendo em outra parte. Então, θ, esse lambda aqui, alfa. Θ, adição de roda. Terminar de copiar aqui o resto do código. Só para ver aqui. Opa, cliquei errado. Só quero executar o código. Tá dando erro em alguma coisinha aqui. Θ. Em algum ponto que tá dando errado aqui. Deixa eu copiar essa parte aqui. Vou executar agora aqui. Θ. Deu não. Será pela inicialização? Aqui. gna.mat x1 y1 foi. Estranho isso daqui, velho. Calma, vamos lá. Dá um... Aqui. Copiar todo o código. E a gente vai alterando e vendo onde vai dar errado. Então, lambda é esse. D máximo é esse. Vamos construir na mão grande de novo, que nem a gente tinha feito. O θ, eu devia ter feito isso. Ym vai ser igual a θ1 mais θ2 ponto vezes tangente hiperbólica θ3 ponto vezes x mais que tenta entrar vezes x mais θ4. Então, isso daqui vai ser a minha tangente hiperbólica, fazendo a derivada aqui. Derivada 1 vai ser one's size ym one size ym
D2 vai ser igual a essa tangente hiperbólica aqui, que eu já, para me facilitar, vou definir como THH. Então, THH E3 vai ser igual a 1 menos THH ponto elevado ao quadrado ponto vezes x ponto vezes, e aqui vai ser θ 2. D4 vai ser D4 vai ser isso daqui, tirando x. Então, dy vai ser igual a y menos ym, e j vai ser igual a d1, d2, d3, d4. Vamos ver agora se vai. Então, executando isso daqui, deu erro onde? Pronto, foi. Não, foi não. Minha dy. Aqui tá dzão y. Modelou. Então, a construção da matriz jacobiana tá certa. O que é que tava dando erro antes? Pra mim tá igual, velho. Pra mim tá igual, tipo, a gente fez essa parte exatamente igual a antes. Eu tava invertendo. Agora que eu paro pra pensar, eu tava fazendo a inversão, eu tava colocando um inv aqui, eu não tava, né? Na hora que eu tava fazendo o cálculo, eu tava colocando o inv aqui. Agora, eu tô sentindo que eu não tava colocando isso. Deixa eu... Velho, eu tenho quase certeza que eu tava esquecendo de colocar um inv. Eu acho que era esse o grande ponto. Eu acho que o vacilo era esse, velho. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui só pra confirmar. Vou voltar aqui o que tinha antes. Pronto. Aqui o dθ inv. Era isso daqui. Tava faltando esse invzinho aqui. Da inversa. Eu não tava calculando a mmq. De algum erro? Linha 25. Inv. Θ, dθ, a inversa de j transposto vezes j vezes dy. Talvez seja isso daqui, essa vírgula. Fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz antes. Exatamente, sem tirar nem pôr. Eu esqueci de fazer o cálculo do ym. Eu vou colocar até o ym aqui embaixo. Aqui, eu acho que o ponto era esse. Tangente hiperbólica, eu vou colocar aqui THH. Vamos ver esse modelo agora. Era pra modelar. Não sei, velho. Realmente não sei porque. O que é esse THH? É essa partezinha daqui, a tangente hiperbólica. Ah, tá. Eu só defini assim pra facilitar na hora de derivar. Ô, velho, essa linha não dá problema não, esse DTH igual a alfa? Aqui? Tipo, por que você não botou alfa direto no TH? TH igual a TH mais alfa de TH. Como Dá, assim? Ah, não, porque aqui tipo, eu faço. poderia, tipo, não dá problema não, mas poderia sim. É só hábito mesmo de fazer o programa em passe, entendeu? Sim. Vai dar a mesma coisa, na verdade. Deixa eu tentar adicionar o gn aqui. Lambda
size, não, lambda vezes I size j transposto vezes j. Transposto vezes j, eu vou definir aqui um lambda igual a 0.1. Pronto. Pronto, vocês já notaram a questão aqui. Modelou aqui. Antes era vacilo mesmo que eu tava esquecendo de fazer o inv, pô. Passo mais importante, que é exatamente o problema do GN, eu tava esquecendo de fazer. Mas encaixou aqui perfeitamente. Por que não estava encaixando antes? Porque eu estava trabalhando com o GN, estava gerando justamente a singularidade. Por que no algoritmo passado estava funcionando? Porque ele estava melhor implementado, ele não estava cru desse jeito, vamos dizer. Eu não estava implementando ele de uma maneira tão direta, de uma maneira tão superficial. Esse algoritmo aqui, ele está melhor implementado. Mas de maneira simples, nós implementando na mão mesmo, aqui discutindo, esse algoritmo, ele está chegando e está funcionando. Mas, se eu tento só rodar o GN, eu não adiciono o DLS, eu não adiciono uma restrição, ele não consegue modelar. Justamente por causa das imperfeições do GN. Tudo bem? Vou chegar, vou interromper. Tudo ótimo.